Bom dia, queridos. Vamos iniciar mais um devocional juntos. Vamos orar? Grandioso Deus, Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, Pai, por mais esse dia que iniciamos em Tua presença, pelo Teu amor que é derramado e renovado em nossas vidas dia após dia. Que o Senhor possa, ó Pai, neste dia, aquietar o nosso coração e alargar o nosso olhar, ó Deus, para que possamos enxergar, ó Deus, a Tua presença e o Teu mover em nossas vidas. Fala-nos aos nossos corações através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar em Efésios hoje. Amém? Abra a palavra de Deus então em Efésios 2, 8, 9. Efésios 2, 8 e 9. Diz assim, queridos: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Essa é uma das cartas da prisão. O apóstolo Paulo é o autor. É uma carta que tem característica de ser uma carta circular. Ela foi direcionada às igrejas da Ásia Menor. Se encontra em Éfeso aqui, porque Éfeso era a base para a expansão do evangelho ali adotado pelo apóstolo Paulo na época. É uma carta muito rica, nós poderíamos falar sobre a união da igreja, a igualdade entre judeus e gentios, serve como orientação para novos convertidos, um combate direto à idolatria, apontando a centralidade da nossa fé e esperança apenas e tão somente no Senhor Jesus. Mas, conforme o versículo que nós lemos é muito claro, nós vamos estar meditando rapidamente sobre a graça de Deus. Então, nosso tema hoje é salvos pela graça. Salvos pela graça porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É o que diz o texto de apoio lá em Efésios 2, verso 1 a 3. Está escrito assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então somos salvos pela graça porque nós estávamos mortos. E como mortos, nós não tínhamos vontade, nós não tínhamos direcionamento, nós não tínhamos um respirar, nós não tínhamos capacidade de fazer alguma coisa. E aí Deus derrama a sua graça, o seu amor sobre nossas vidas. É o que diz lá o Evangelho de João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, graça é um ato de amor. Segundo, salvos pela graça, porque não há nada que nos faça merecedor da salvação. E aí, como texto de apoio para esse segundo ponto, eu destaco Romanos 3, 10 a 12, que diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então somos salvos pela graça, porque não há nada que nos faça merecedor dessa salvação. Na verdade, o que todos nós merecemos é uma eternidade longe da presença de Deus, é uma eternidade no inferno. Mas a graça e o amor de Deus nos alcança.
e assim ele permite uma reconciliação entre Deus e o homem, nos permitindo assim termos esperança nele de uma vida eterna ao lado do Senhor, ao lado de Deus. Terceiro e último, salvos pela graça para a glória de Deus, ao invés da glória do homem. Em Efésios 3, 20 e 21 diz assim, queridos: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então somos alvo da graça para a glória de Deus. Graça significa favor não merecido. E se nós não merecemos, é óbvio, fica evidente que nós não temos mérito algum. A graça é vinda do alto e nos alcança como imerecedores, como mortos em nossos delitos e pecados. Então, nada mais coerente, nada mais óbvio na fé, na vida cristã, do que colocarmos o nosso olhar para o alto e declararmos que Ele é santo, santo, santo e merecedor por todas as gerações, durante toda a eternidade, de toda a glória que a gente possa conceder a Ele através dos nossos lábios, através do nosso pensar e através do nosso agir. 3 aplicações rápidas. Por entender a graça de Deus, sejamos humildes no falar, no pensar e no agir. Uma vez que nós entendemos que a graça é uma demonstração que parte de Deus, não há com que a gente se gloriar. Na verdade, nós precisamos entender a nossa condição de depravação total, qual seria o nosso destino se não houvesse a intervenção de Deus. Então, aí nós começamos a desenvolver uma vida de humildade, começamos a pensar acerca dos outros e de nós mesmos com um olhar cristão, um olhar que engrandece, que exalta a pessoa de Jesus Cristo. Segundo, por entender a graça de Deus, façamos boas ações por amor, sem esperar nada em troca. Sigamos o exemplo de Jesus Cristo, que nos colocou como alvo da sua graça. Ele nunca esperou nada meu e nada seu, porque ele é conhecedor da nossa fragilidade, ele é conhecedor das nossas limitações, ele é o Criador dos céus e da terra. Então ele simplesmente decidiu nos amar. Então, partindo desse princípio e olhando para o Senhor Jesus como exemplo, como modelo maior nas nossas vidas, amemos. Quando a gente entende a graça, a gente age com graça na vida do próximo. Terceira e última aplicação. Por entender a graça, adoremos ao Senhor com as nossas vidas, dando a Ele sempre, em todo momento, todo o nosso louvor e toda a adoração, porque mesmo não merecendo, nós somos alvos do olhar dele, alvos do amor dele, alvos da proteção dele, alvos da providência dele em nossas vidas. Não existe, não há outra coisa, não há outra forma de vivermos essa vida que não seja olhando para o alto e demonstrando a nossa gratidão por sermos imerecedores e mesmo assim alvo do amor e da graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor trabalhe no nosso coração para que eu e você nós possamos amadurecer e exercitar uma vida em submissão, em sujeição ao amor de Deus, não como um peso, não como uma obrigação, mas como demonstração do reconhecimento do amor dele por nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe.